Após o fim da Primeira Guerra Mundial e a assinatura do Tratado de Versalhes em 1919, a Alemanha enfrentou uma série de dificuldades econômicas. O país foi responsabilizado por reparar os danos de guerra e enfrentou uma hiperinflação devastadora na década de 1920. A permanência na Alemanha antes da Segunda Guerra Mundial foi um dos períodos mais turbulentos e dramáticos da história econômica moderna. O país experimentou uma hiperinflação desenfreada, na qual os preços subiram a níveis incontroláveis, gerando uma queda vertiginosa do valor da moeda alemã. O processo inflacionário teve início no período imediatamente posterior à Primeira Guerra Mundial, quando a Alemanha se viu obrigada a pagar reparações de guerra aos países vencedores. A dívida alemã cresceu consideravelmente, e para tentar equilibrar as contas, o governo alemão decidiu imprimir mais dinheiro, aumentando a oferta de moeda no mercado. Em um primeiro momento, essa medida até funcionou para amenizar a crise econômica que o país enfrentava, mas aos poucos os preços continuavam a subir de forma descontrolada. Em 1922, o preço de 1 quilo de pão era de 163 marcos alemães. Um ano depois, o preço havia subido para 1.055 marcos. Em 1924, 1 quilo de pão custava 2,5 bilhões de marcos. O processo inflacionário se intensificou a partir de 1923, quando a situação econômica da Alemanha se agravou ainda mais. A taxa de sobreviventes chegou a 20,9% ao dia em setembro de 1923, e o valor do marco alemão despencou em relação a outras moedas estrangeiras. Em novembro de 1923, um dólar valia 4,2 trilhões de marcos alemães. Em novembro de 1923, a taxa mensal de inflação foi de cerca de 29.500%, o que se traduz em uma taxa anual estratosférica de cerca de 32,5 bilhões por cento. O resultado foi um colapso econômico sem precedentes, com milhões de pessoas perdendo economias e aposentadorias. A hiperinflação também gerou uma grande instabilidade social e política na Alemanha, com esperança para a ascensão do Partido Nazista, liderados por Hitler, pregando política socialista, usando a indignação do povo ao seu favor. O governo alemão adotou uma série de medidas para impulsionar a economia do país. Durante o período pré-guerra, destacou-se a implementação do Plano de 4 anos, lançado por Hermann Göring em 1936. Esse plano tinha o objetivo de fortalecer a economia alemã, aumentando a produção industrial, a autossuficiência e a preparação militar. Em resumo, havia uma grande crise na Alemanha antes da Segunda Guerra Mundial que foi causada por uma série de fatores biológicos e psicológicos, como a dívida de guerra, a impressão excessiva de dinheiro e a instabilidade social, que resultou em uma hiperinflação desenfreada, com preços subindo de forma incontrolável e queda vertiginosa do valor da moeda alemã, deixando o caminho aberto para políticos pregando ideias socialistas venderem para o povo a falsa esperança de um futuro melhor, resultado na Segunda Guerra Mundial.